No dia de hoje, na vertente tecnológica, vou falar sobre a escassez de motoristas que está a haver para conduzir carros da Uber, Bolt e afins. Por causa dessa escassez, preços estão a aumentar e vão continuar a aumentar. Coloque o fone no ouvido e curta a notícia de hoje, que a vertente tecnológica vai começar agora. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico e inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Durante estes últimos 5 anos, mais coisa menos coisa, muito se pensou que a plataforma TVDE, que é o transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica, estava a crescer de uma forma brutal. Esta foi uma das soluções para muitas pessoas, ou fazer um rendimento extra ou para largar os seus empregos e dedicarem-se a isto a 200%. Os preços que alegadamente eram pagos, seja a trabalhar por conta própria, seja a trabalhar por conta de outrem, eram demasiado tentadores. Sem dúvida que isto fez muita gente sonhar e sonhar alto com as possibilidades que isto poderia trazer, não só por uma questão financeira, como também pela possibilidade de crescimento, visto estas plataformas trazerem muita tecnologia de uma forma digital. Ora, posto isto, as informações que começaram a chegar aos mídia vêm relatar que os preços dos TVDE começaram de uma forma aparentemente silenciosa a aumentar e a razão está na escassez de motoristas que queiram e tenham disponibilidade para conduzir este tipo de veículo. Segundo revelou o Jornal de Negócios, mais de metade dos condutores deixou de trabalhar para as plataformas Uber, Bolt e FreeNow durante a pandemia e nunca mais voltou. Ou seja, deixaram literalmente esta profissão de lado, ao contrário dos clientes que continuaram a usufruir deste tipo de serviço. De acordo com o porta-voz do Sindicato de Motoristas TVDE, em declarações ao Jornal de Negócios, disse o seguinte, abre aspas, antes da pandemia havia um carro em cada esquina e sempre à porta do cliente. Por causa do confinamento e da falta de procura, houve muitas desistências de motoristas e falências de empresas parceiras. Isso, como é óbvio, gerou um déficit do lado da oferta. Os cerca de 30 mil motoristas com certificado, a maior parte deles teve de procurar alternativas porque não podiam suportar os custos com os combustíveis e com a manutenção. Fecha aspas. Para quem não sabe, estas plataformas retêm 20 a 25% do preço em comissões aliados aos custos de deslocação e, segundo o dirigente do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários Urbanos de Portugal, Fernando Fidalgo, disse o seguinte: as tarifas low cost são uma das razões para os motoristas irem embora. Estas empresas de transporte aplicam normalmente a tarifa dinâmica em alturas de pico de procura e podem, no máximo do que está previsto, duplicar o preço da viagem face ao valor normal. Estas situações normalmente acontecem nas noites de quinta, sexta e sábado, onde aí sim o passageiro é fortemente penalizado com preços mais altos. A Uber e a FreeNow revelaram ao JN que nos últimos tempos a tarifa dinâmica tem sido ativada mais vezes do que é normal, o que certamente outras empresas, como estas que ainda agora referi, acabarão por trazer as mesmas afirmações dado o panorama deste setor. Quando vi esta notícia trouxe-me um misto de sensações. Por um lado, uma certa surpresa, por outro assim nem tanto. A minha surpresa foi que, realmente conforme referi há pouco, conheci pessoas no passado que realmente abraçaram esta profissão como rendimento extra, ou até mesmo inclusive chegaram a largar os seus trabalhos para abraçarem esta profissão, chegaram a abrir atividade para trabalhar por conta própria neste setor,
e de facto era um mercado que tinha tudo para crescer, dado a sua facilidade, dada a sua conveniência, dada a sua tecnologia e esta forma digital, realmente a rapidez e facilidade com que consegue-se pedir um transporte para se deslocar de um ponto A ao ponto B, e realmente tudo indicava que isto era um setor que cada vez ia mais crescer, cada vez mais ia trazer inovação, cada vez mais as pessoas iam abraçar este setor e este mercado, e realmente foi uma surpresa quando vi isto. Por outro lado, a minha não surpresa foi que essas mesmas pessoas, conforme referi há pouco, muitas delas sempre desde o início levantaram sérias questões em relação a isto. Primeiro, porque quando abraçaram estes projetos, era um projeto praticamente, entre aspas, livre, que não tinha assim grandes certificações, qualquer um podia abraçar esta profissão sem grandes certificações, sem grandes leis, sem grandes coisas que pudessem ser penalizados, o que depois mais tarde veio-se a provar com a implementação e com a legalização deste setor. Começou-se cada vez mais a apertar o cerco, eram exigidos cada vez mais documentos, cada vez mais certificados, e para legalizar as coisas os custos cada vez eram maiores, ou seja, uma pessoa para poder abraçar esta atividade não era assim com tanta facilidade, e mesmo tendo muita dificuldade para abraçar este setor, implicava altos custos para começar esta atividade, onde logo de seguida quase todos eles foram unânimes que trabalhar por conta de outrem ou trabalhar por uma empresa, ou seja o que fosse, realmente os ganhos que poderiam reter dali eram extremamente baixos, porque grande parte daquilo que se ganhava por corrida, entre aspas, era entregues ao empregador, ou seja, eram entregues à empresa. A parte que ficava para a pessoa que estava a conduzir era praticamente pequeníssima, ou seja, a pessoa para conseguir tirar ali um rendimento que fosse considerado bom, teria que trabalhar 10, 12, 14, 16 horas no mínimo para conseguir tirar realmente um rendimento que fosse aceitável. Trabalhar por conta própria implicava todo um custo inicial que em muitos deles não estavam capazes para isso, e os que estavam eram praticamente obrigados a ter que contrair empréstimos e que depois, obviamente, estavam a pagar um empréstimo que implica juros, etc, etc, que é onde depois os ganhos, mesmo trabalhando por conta própria, tinham que trabalhar também no mínimo 8 a 10 horas, no mínimo, obviamente, para conseguir tirar dali um ordenado que fosse aceitável, fora que aquilo depois tinha todas as custas que a gente bem sabe, a parte do carro, a parte do combustível, portagens, etc, etc. Ou seja, eram demasiadas situações que levantavam muitas questões se valeria a pena continuar a apostar neste setor. Claro que depois, aliado a isto, as próprias plataformas digitais, como a Uber, a Bolt, a FreeNow e etc, etc, começaram todas elas também, como cada vez mais estavam a surgir empresas neste setor, e para terem preços mais competitivos também começaram a lançar preços cada vez mais baixos, com algumas promoções, ou seja, mesmo para atrair cada vez mais clientes. Claro que isto depois teve um alto preço para as empresas e para os motoristas que trabalhavam para empresas, ou seja, que trabalhavam como empregados, em que aí, pois conforme eu vos disse há pouco, a taxa de retenção era ainda menor, ou seja, uma coisa era poderem retirar tanto um empregado como uma empresa, retirar 20 a 25%, conforme eu vos disse há pouco, numa corrida, imaginemos, de 10 euros, outra coisa é tirar exatamente a mesma percentagem dos 20 ou 25 numa corrida de, por exemplo, 3 ou 4. Ou seja, claro que isto depois torna-se cada vez mais complicado, não só para os empregados como para as empresas que abriram atividade neste setor, conseguirem tirar daí ganhos que sejam consideráveis e que mantenham todo um setor a funcionar. Juntando ainda mais um ingrediente a toda esta receita, houve muita gente que acabou por aderir a estas plataformas e obviamente abrir atividade neste setor, onde estas plataformas começaram a entrar fortemente em Portugal, numa altura em que o turismo estava a ter uma alta procura, ou seja, o turismo aqui em Portugal estava a crescer cada vez mais, e houve muita gente a querer juntar o útil ao agradável, ou seja, começaram-se a perceber que o turismo estava a ter uma procura muito grande, os portos, por exemplo, de Lisboa estavam a receber cada vez mais cruzeiros, Lisboa, o Porto, o Algarve estavam a ter cada vez mais procura,
E houve muita gente que começou a ter o olho grande, que é mesmo assim que se diz, começou a ter o olho grande e começou a pensar, ora bem, se o turismo está a ter uma alta procura, nada melhor do que abrir atividade neste setor, que assim vou conseguir apanhar toda esta parte do turismo e tirar daqui cada vez mais rendimentos e cada vez mais lucros. Só que depois o que aconteceu foi um rasgar de um papel, um rasgar de uma história aparentemente bonita, que foi a história da pandemia ao surgir na vida da sociedade e na vida das pessoas. Claro que isto fez muita gente deixar de andar na rua e ficar confinada em casa. Houve muita gente que acabou por ficar a trabalhar em questão de teletrabalho, ou seja, as ruas durante um tempo começaram a ficar desertas, as poucas que iam trabalhando para poderem se movimentar e poderem se deslocar, abdicaram dos transportes para poderem deslocar com os seus veículos de forma a manter a segurança, ou seja, indo para o seu trabalho ou para outro lado qualquer no seu próprio transporte, evitavam de estar em contacto com outras pessoas. Ou seja, isto fez todo este setor não se ter precavido por uma situação destas, e isso para mim é extremamente grave. Foi pensar no crescimento que Portugal estava a ter na questão do turismo, estava a ter neste setor destas plataformas digitais, e nunca olham para o lado quando pode acontecer algum desastre ou quando pode acontecer alguma coisa negativa. Ou seja, toda e qualquer atividade, quando é aberta, quando é iniciado todo um projeto, tem que ser pensado tanto as coisas positivas como as coisas negativas, e tem que ser sempre equacionado e tem que estar sempre apontado numa folha de papel todas as coisas que podem vir eventualmente a acontecer. Para finalizar, tenho pena que isto esteja a acontecer neste setor, nesta atividade, até conforme eu vos disse há pouco, tenho gente amiga que trabalha nesta atividade e isto realmente vai afetar a cada um deles, e porque realmente das poucas vezes que eu usei este serviço, fiquei realmente encantado, maravilhado com a praticidade que este serviço traz ou que trouxe na minha vida em determinados momentos. Realmente é um serviço que numa emergência ou seja em qualquer circunstância pode ser usado. Os preços, por menos que eu paguei naquela altura, foram até bastante aceitáveis, bastante competitivos, e realmente é um serviço que, usando numa emergência ou numa situação que uma pessoa ali naquele momento tenha que usar este tipo de serviço, realmente é uma maravilha. Agora, não quero com isto dizer que este negócio ou com esta atividade vá acabar, pelo menos aqui em Portugal, só que com os preços cada vez mais a aumentar, com a falta de interesse por parte dos motoristas a conduzirem estes veículos e a aderirem a esta atividade neste setor, realmente fica muito complicado que esta atividade possa continuar a rolar e a trabalhar nas mesmas condições que trabalhou no passado. Caros ouvintes, chegamos infelizmente ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida, ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para ser falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.